Meu nome é Elias, tenho 62 anos. Estou num abrigo embaixo de uma estação de trem abandonada. O mundo acabou faz tempo. Não foi de uma vez. Vieram sinais, depois a queda de tudo. Não existe mais governo, não existe comércio. Só gente espalhada tentando viver. Vou contar como começou. Naqueles dias, o mundo parecia outro. Um homem surgiu nos Estados Unidos, rico, falava alto, com confiança. Primeiro, muita gente achou que era só barulho, mas ele foi ganhando espaço. Aparecia em todos os jornais, todos os canais. Um jeito direto de falar, sem medo de enfrentar ninguém. O povo gostava. Diziam que era diferente dos outros, que não tinha medo de falar a verdade. Ele foi eleito. E depois, reeleito. A cada eleição vinha a mesma promessa: paz, ordem, futuro. E muita gente acreditava. Governos de todo lado correram para se alinhar com ele. Parecia que um tempo novo tinha chegado. Até eu pensei que talvez houvesse algum acerto nisso. Durante alguns anos, parecia mesmo que o mundo estava mais calmo. Não havia grandes guerras, a economia dava sinais de recuperação. Só que a calmaria escondia rachaduras, poucas, mas visíveis. O clima foi a primeira coisa que me chamou a atenção. As estações começaram a perder o ritmo. No verão, frio cortante. No inverno, calor sufocante. Plantios inteiros não davam certo. O milho secava antes da colheita. O trigo apodrecia ainda verde. No começo, os jornais explicavam. Era só fenômeno natural. Logo depois, começaram as mortes de animais. Primeiro, aves caindo do céu, em bandos. Depois, peixes boiando em rios, sem motivo aparente. Lembro de uma cena clara. O rio que cortava minha cidade ficou coberto de peixes mortos. O cheiro era insuportável. Vieram técnicos, disseram que era contaminação da água, que logo se resolveria. Mas não se resolveu. Meses passaram e os peixes continuavam sumindo. Outro sinal foi a energia. Não de uma vez, mas em quedas que se repetiam, apagões demorados em cidades grandes. As autoridades diziam que era excesso de consumo, que a rede precisava de ajustes. Sempre havia uma explicação pronta, mas eu sabia que era só desculpa. Quando a luz voltava, as pessoas seguiam como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o homem aparecia em rede mundial, sorrindo, falando firme, garantindo que o futuro estava seguro. Era uma imagem de confiança. O povo batia palma. Agradecia, chamava ele de Salvador. Qualquer um que tentasse questionar era chamado de louco, de conspirador. Eu via que algo estava errado. Não eram sinais grandes, eram pequenos, espalhados, mas claros demais para ignorar. E assim foi por 2 anos. 2 anos em que as rachaduras aumentaram, mas o povo fechou os olhos. A mídia repetia todo dia que a paz era verdadeira, que o mundo estava firme. Mas a paz era de papel. Bastava um sopro para cair. Hoje, olhando de onde estou, sei que tudo começou ali. Não com guerra, não com bombas, mas com promessas de paz que escondiam os sinais. Depois daquilo, as coisas não pararam mais de se soltar. O povo ainda queria acreditar que era só crise, mas a rotina mostrava outra coisa. As prateleiras dos mercados começaram a esvaziar. Primeiro faltou arroz, depois óleo, depois carne. O que chegava era caro e vinha em pouca quantidade. Famílias inteiras passavam horas em filas para receber meia dúzia de produtos. As brigas começaram nesses lugares. No começo era empurrão, depois soco, depois faca. Vi gente se matar por um saco de feijão. A polícia já não aparecia. Ficava só o povo contra o povo. O transporte parou. Caminhões não rodavam, combustível sumiu. Cidades inteiras ficaram isoladas. Quem morava em lugar pequeno ficou à mercê da própria sorte. Era preciso andar quilômetros atrás de um pedaço de pão. A energia passou a sumir de vez. Dias inteiros sem luz. Quem tinha vela escondia, porque até vela virou coisa de valor. As noites ficaram pesadas. Você só ouvia gritos, portas arrombadas, gente correndo. O medo tomou conta.
O vizinho já não confiava no vizinho. Quem tinha um pouco de comida enterrava no quintal ou escondia atrás de parede. Era sobrevivência. Com o tempo, os mercados sumiram. Os poucos que ainda abriam estavam cercados por gente armada. Entrava quem eles deixavam. Dentro, quase nada. Lembro de entrar num armazém e ver só 3 sacos de farinha no canto. 20 pessoas brigando pelos mesmos sacos. Saí dali com as mãos vazias e a roupa rasgada. A fome chegou rápido. Vi gente cozinhando o resto de casca de mandioca. Vi criança comendo barro misturado com água. O desespero não deixou escolha. Quem tinha algum estoque virava alvo. Casas eram invadidas toda noite. Os grupos batiam de porta em porta, levavam o que achassem. Não perguntavam, não pediam, pegavam. Quem resistia, morria. As ruas perderam ordem, não havia mais autoridade, não havia mais regra. Vi gente trocando 1 litro de óleo por uma arma velha. Vi mulher entregar filha em troca de um saco de arroz. A dignidade sumiu junto com a comida. O barulho das cidades mudou. Não era mais buzina de carro ou música. Era madeira sendo arrombada, vidro quebrando, grito de desespero. Quem sobrevivia aprendia a ficar calado em qualquer canto. Na minha rua, vizinhos cavaram buracos no quintal para esconder comida. Cada um fingia que não tinha nada, mas todos desconfiavam uns dos outros. Bastava sentir cheiro de panela no fogo para atrair gente batendo no portão. Eu aprendi a comer pouco, só o suficiente para enganar o estômago. Guardava cada migalha. Não existia mais horário de refeição. Comia quando dava, se desse. O pior era a noite. No escuro, qualquer barulho virava ameaça. A gente dormia leve, sempre pronto para correr ou lutar. Vi casas inteiras queimarem porque alguém não quis abrir a porta. Ninguém mais falava em paz. O sorriso que aparecia na televisão não convencia. As telas mostravam promessas, mas as ruas só mostravam fome e violência. Foi nessa época que entendi que a queda tinha começado de verdade. Não havia mais volta. A vida tinha virado disputa por migalha. Quem não tinha força caía, quem caía não levantava. A fome não veio de um dia para o outro. Foi avançando devagar, até não sobrar nada. Primeiro os mercados ficaram vazios. Depois os armazéns foram saqueados. O que ainda existia era escondido em depósitos controlados por grupos armados. A maioria do povo não tinha mais acesso. Quem ainda guardava alguma coisa começou a racionar. Um prato de comida virava suficiente para 2, 3 dias. O corpo emagreceu, a pele grudou nos ossos. As crianças foram as primeiras a sentir. Vi muitas que não tinham força para brincar. Sentavam no chão e ficavam olhando para o nada, barriga inchada de fome. O comércio virou escambo. Um pedaço de pão valia por uma ferramenta. 1 litro de óleo por uma arma. Dinheiro perdeu valor. O que mandava era comida. Quem não tinha, não vivia. No começo, ainda se encontrava algum grão perdido. Restos de milho ou trigo estragado. A gente peneirava, tirava o mofo e comia mesmo assim. Depois, nem isso. Gente revirava lixo atrás de casca de fruta podre. Outros cozinhavam couro, papel, qualquer coisa que enganasse o estômago. Os animais domésticos sumiram. Cães e gatos viraram carne. Galinhas desapareceram em poucos dias. Até ratos começaram a ser caçados. Era assim que muita gente ainda se mantinha de pé. Eu aprendi a comer pouco. Um punhado de farinha misturado com água era minha refeição de 2 dias. Comia devagar, sentindo a garganta arranhar. Não havia mais gosto, só a necessidade de continuar respirando. Vi vizinhos brigarem por ossos já roídos. Vi mãe dividir um pedaço de batata entre 4 filhos, sabendo que nenhum deles ficaria satisfeito. Vi idosos caindo no chão por falta de força e ninguém levantando, porque cada um tinha que guardar o pouco que lhe restava. A violência da fome foi pior que a das armas. O homem faminto faz qualquer coisa. Lembro de um pai que matou o próprio irmão para roubar um saco de arroz. Quando abriram, estava pela metade e já embolorado.
mas ainda assim valia uma vida. A água também começou a faltar. Os rios estavam contaminados, poços secos. O que havia era barrento e fedido. Mesmo assim a gente bebia, a sede não dá escolha. E a água suja trouxe doença. Diarreia, febre, infecção. Quem já estava fraco caía rápido. As ruas ficaram cheias de gente sem rumo, andando sem força, olhos fundos, pele esticada no osso. Muitos não falavam mais, só caminhavam até cair. Era comum encontrar corpos na beira da estrada. Às vezes, ainda segurando um punhado de nada nas mãos. A fome tirou qualquer laço de humanidade. Vi família abandonar os mais velhos porque não conseguiam mais seguir. Vi mãe deixar filho pequeno para trás porque não tinha como carregar. Quem tinha algum estoque escondia até dos parentes. A confiança desapareceu junto com a comida. Não era mais sobreviver, era só sobre adiar a morte. Cada gole de água suja, cada grão encontrado no chão era mais um dia comprado, e os que ainda apareciam nas telas falavam em esperança. Diziam que logo haveria distribuição, que o abastecimento voltaria. Mas ninguém acreditava mais. O povo estava magro demais para bater palma. Era só silêncio e olhos fundos olhando para o vazio. Foi nessa fase que entendi que não se tratava só de crise. Era o fim mesmo. A fome tomou conta do mundo. Quem não caiu por bala, caiu pela barriga vazia. A fome abriu caminho para a morte. Não tinha mais corpo forte o bastante para resistir. Os que ainda estavam de pé começaram a cair, um por um. Não houve guerra declarada, não houve desastre único. Foi só gente morrendo em silêncio, em cada canto. No começo, tentavam enterrar. Famílias cavavam buracos rasos nos quintais. Colocavam os corpos enrolados em lençóis. Mas logo não havia mais força para isso. Os mortos ficaram nas casas, nas ruas, nas portas de mercado. O cheiro era constante. Quem respirava fundo sentia o gosto da decomposição na boca. As doenças se espalharam fácil, sem remédio, sem médico, sem limpeza. Um corte no pé virava infecção. Uma dor de dente matava. A água suja levava febre e diarreia. As pessoas já fracas não resistiam nem alguns dias. Eu vi bairros inteiros desaparecerem em uma semana. Primeiro sumiam as vozes, depois o movimento, até sobrar só silêncio e moscas. Casas com portas abertas, corpos ainda deitados nas camas, panelas vazias no fogão. Ratos e urubus tomaram conta das ruas. A noite era cheia de olhos brilhando no escuro, se alimentando do que sobrava. Ninguém se atrevia a sair. Era a hora dos animais, não mais do homem. Muitos escolheram não esperar a morte chegar. Enforcavam-se, cortavam os pulsos, bebiam veneno. Era melhor decidir o fim do que assistir o corpo definhar aos poucos. Vi crianças abandonadas, vagando sozinhas, até caírem no chão. Vi velhos suplicando para serem deixados. Vi gente pedindo para ser morta porque não aguentava mais. Não havia mais choro. O luto acabou quando os corpos começaram a ser comuns como pedras na rua. A morte deixou de ser exceção. Virou rotina. Aqueles que ainda tinham algum resto de força tentavam fugir para lugares mais afastados. Muitos não chegavam. Caíam pelo caminho e ficavam. Os que chegavam não encontravam nada além de mais vazio. As telas já não mostravam nada. A eletricidade sumiu de vez, os transmissores silenciaram. O líder que antes sorria não apareceu mais. Talvez tivesse caído também, talvez se escondido. Nunca soube. A morte não escolhia. Levava crianças, adultos, velhos, homens, mulheres. Bastava o corpo enfraquecer, que já era questão de dias. Eu lembro de uma vizinha que resistiu por mais tempo. Guardava batatas enterradas no quintal. Um dia adoeceu com uma ferida no braço. Em 3 dias estava morta. As batatas ficaram lá e outros vieram cavar. A vida dela virou troca por alguns dias a mais para outros. O silêncio foi tomando tudo. Onde antes havia briga e grito, restou apenas o som dos urubus. Às vezes, gemidos longos de alguém que ainda tentava resistir.
Mas não durava. Foi nesse tempo que percebi que já não havia mais humanidade. Restaram sobreviventes espalhados, magros, escondidos, com medo uns dos outros. Cada rosto encontrado na rua era ameaça, não companhia. A morte tinha se instalado. Não precisava mais de guerra nem de fome, só de tempo. E foi assim que o mundo acabou de vez. Não com explosão, não com barulho, mas com corpos caídos no chão e silêncio em volta. Depois da fome, depois da violência, quando parecia que o mundo não tinha mais forças, eles apareceram. Não como histórias antigas, não como visão distante. Eram reais, de carne e osso andando entre nós. 4 homens que nunca mudavam. O rosto deles não envelhecia. Os cabelos não caíam, a pele nunca enrugava. Podiam passar anos e ainda estavam do mesmo jeito, sempre ao lado do líder supremo. O povo os chamou de conselheiros, generais, enviados. Eu os chamava de sinais. Cada um deles trazia algo que o mundo não podia explicar. O primeiro vestia-se de branco, sempre ereto, voz firme, olhar que parecia atravessar qualquer um. Não carregava arma visível, mas todos sabiam que não precisava. Bastava ele erguer a mão e as multidões se calavam. Houve uma vez em que milhares protestavam em frente a um palácio. Ele levantou o braço, não disse palavra. Em segundos todos caíram de joelhos, como se tivessem sido esmagados por peso invisível. Quando levantaram, já não tinham coragem de gritar. O segundo andava de vermelho. Era inquieto, sempre de olhar duro. Onde ele chegava, a paz se desfazia. Não precisava tocar em ninguém. Bastava olhar. Vi vizinhos que se conheciam a vida inteira começarem a brigar, puxar faca, se matar na frente de todos. Ninguém soube explicar. Era ele. O vermelho espalhava ódio só de passar. O terceiro se vestia de preto. Tinha sempre uma balança pequena nas mãos, mas não media nada com ela. Apenas mostrava. E quando mostrava, a comida sumia. Vi com meus olhos um celeiro cheio de trigo virar pó em questão de minutos. Vi frutas apodrecerem dentro da sacola. Ainda no caminho para casa, o povo entendeu que ele controlava a fome. Não precisava falar, era só estar ali. E tudo que servia de sustento apodrecia. O quarto era o mais estranho. A pele pálida, os olhos fundos, quase sem expressão. Nunca sorriu. Nunca falou, só caminhava, e onde passava vinha a doença. Lembro de uma vila inteira, saudável até sua chegada. 2 dias depois, estavam todos tossindo sangue. Em uma semana não havia sobrevivente, não houve contágio normal, não houve explicação. Era ele. Esses homens eram imortais. O tempo não os tocava. Quem os via num ano, via igual 10 anos depois. Sempre os mesmos. E o povo começou a temê-los, mais do que ao próprio líder. O líder supremo, aquele que um dia foi eleito como salvador, agora parecia servo deles. Fazia discursos, mas sempre com os 4 atrás. Quando precisava mostrar poder, bastava um deles agir. Não havia exército que resistisse, não havia cidade que se mantivesse firme diante de sua presença. Eu vi situações que até hoje me assombram. Uma vez, um grupo armado tentou derrubar o governo. Vieram com fuzis, granadas, caminhões. O homem de branco apenas olhou na direção deles. As armas falharam, os motores pararam e todos caíram mortos como se tivessem sido atingidos por algo invisível. Nenhum tiro foi disparado. Em outro dia, o homem de vermelho entrou em uma reunião de líderes de diferentes países. Até aquele momento, discutiam em paz. Bastou ele sentar, e em minutos todos gritavam, se acusavam, se agrediam. A reunião terminou em massacre. Nenhum saiu vivo. O de preto foi visto em plantações. Agricultores colhiam normalmente quando ele apareceu ao longe. Em questão de horas, tudo que estava verde secou. O solo rachou. Os que assistiram fugiram, mas não adiantou. Onde ele passava, nada produzia mais. E o pálido dele não havia fuga. Lembro de estar escondido perto de um hospital ainda em funcionamento.
O homem entrou pela porta da frente, não tocou em ninguém, apenas caminhou pelo corredor. Quando saiu, todos os pacientes estavam mortos. Médicos e enfermeiros também. Não ficou um. Esses sinais foram vistos por todos. Não eram histórias contadas, eram acontecimentos. O povo assistia de perto ou pelas poucas transmissões que ainda funcionavam. Ninguém podia negar. Alguns começaram a adorá-los. Diziam que eram enviados divinos, que tinham vindo para governar o mundo. Construíam altares improvisados, ofereciam o pouco que tinham. Outros os temiam e fugiam para o mato tentando se esconder. Mas não havia esconderijo. Mais cedo ou mais tarde, eles apareciam. O mais assustador era que eles nunca falavam muito. Só agiam. O silêncio deles pesava mais do que 1000 discursos. E o líder supremo só repetia que o destino do mundo estava em boas mãos. Vi cidades inteiras se curvarem diante deles. Vi multidões ajoelhadas, não por fé, mas por medo. Quem tentava resistir era destruído diante de todos, como exemplo. Quem se rendia recebia mais tempo de vida, mas nada além disso. O mundo virou palco deles. Eles não envelheciam, não descansavam. Sempre presentes, sempre iguais. E todos sabiam que não eram homens comuns. Eram o juízo caminhando entre nós. Eu sobrevivi porque aprendi a me esconder. Nunca olhava direto para eles, nunca ficava no meio da multidão quando chegavam. Mas vi o suficiente. Vi o impossível se tornar rotina. Hoje, quando penso, sei que não era símbolo, não era metáfora. Eram reais. Governaram de verdade ao lado do homem que o mundo chamou de Supremo. E mostraram que o Apocalipse não era profecia distante, era presente, vivido dia após dia.